Olá a todos, eu sou Maurício Amorim do canal Entre a Solidão e a Solitude e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a tríade sombria da psicologia. O interessante é que quando falamos sobre a natureza da manipulação, que os narcisistas e os psicopatas usam, eles usam esses 3 estratagemas. Se vocês quiserem saber sobre o tema, fique conosco até o final desse vídeo. O interessante, por exemplo, quando falamos sobre narcisismo, o que significa a palavra narcisismo? Conforme eu já falei em vários outros vídeos, a palavra, na verdade, ela foi cunhada pela primeira vez por Havelock Ellis, um psicanalista, e também por Naked. Mas só que a palavra ela tem um cunho muito específico. Por quê? Porque a palavra narcisismo vem de narque, que é narcótico. Ou seja, a pessoa se entorpece. Então, o narcisismo, ele chega a entorpecer as pessoas que estão ao redor do narcisista. Mas o interessante é que você tem que perceber que o narcisista é uma espécie de sol. Mas é um sol que não tem luz, ele precisa dos satélites que o iluminem. E o quanto que o sol, na verdade, dentro da astronomia, ele transmite as suas ondas eletromagnéticas entre os 8 planetas do sistema solar. Antigamente era 9, hoje é 8. O narcisista é totalmente ao contrário, ele precisa que as outras pessoas, na verdade, lhe transmitam essa energia, do qual que ele possa se entorpecer consigo mesmo. Olha que interessante, ele se entorpece e ele entorpece também as pessoas que estão ao lugar dele. Então é uma espécie de zumbificação. Por quê? Porque o narcisista ele precisa ouvir constantemente o quanto que ele é bom, o quanto que ele é maravilhoso e o quanto que é inteligente. Então com isso ele se ilude, ele sabe que ele não é. Por isso que ele precisa constantemente desse banho, na verdade, de elogios, de admiração. Ou seja, ele cria uma imagem daquilo que ele gostaria de ser, mas não o que ele é. O interessante, por exemplo, é que os narcisistas eles têm uma visão distorcida do mundo e das pessoas ao seu redor. Eles acreditam que são seres superiores e merecem tratamento especial. Interessante que, olha bem, ele gosta de receber tratamento especial, só que ele também gosta de dar tratamento especial. Mas só que ele somente dá quando é algo dentro do seu interesse, dentro do cunho do seu interesse, dentro das suas próprias vontades, dentro do seu próprio termo. Então é por isso que ele narcotiza as pessoas. Por exemplo, ele começa a fazer gaslighting, ele conquista essas pessoas ficam embriagadas pelos seus elogios. Mas depois que a pessoa fica totalmente embriagada, é aí que ele dá o bote nessa pessoa. Os narcisistas religiosos eles fazem muito dessa técnica, Ou seja, faz você sentir amado. Quando você já cria uma conexão emocional com ele, ele começa já a pedir favores, trocas, como prova do seu amor. Caso você não dê essa prova que ele necessita, ele vai falar que você não a ama e você não o ama. Então você criou uma necessidade de agradar o narcisista ou o psicopata, mesmo que você se traia, porque você criou um laço imaginário tão grande que você tem medo de o perder, porque não tem nada melhor do que ele, não tem nada melhor do que essa sensação que você criou sobre ele, e você tenta perder, com medo de perder, na verdade, porque você quer que ele mantenha você como se fosse um ser especial. Então, para você, para ele ou para você, ambos são descartáveis. Só que o narcisista ele nunca se descarta, ele descarta as pessoas que estão ao redor dele. E com isso, ele vai fazer 3 tipos de técnicas que são totalmente sombrias, Na verdade, o que ele faz, na verdade? Ele faz assim, ele atribui seus próprios pensamentos negativos a uma outra pessoa, é chamado de hovering. Ele vai fazendo tudo aquilo que ele tem de mal, de pessimista, sabe, uma das coisas mais vis da sua natureza, algo que é totalmente repugnante, ele sempre vai passar para o outro. Ele sempre vai justificar.
Essa é a primeira técnica. Ele nunca, na verdade, assume a culpa, ele se justifica, ele teatraliza constantemente. A segunda é, na verdade, é a triangulação. E dentro dessa triangulação, na verdade, ele vai sempre ser o meio que ajunta duas pessoas ou ele afasta. O narcisista ele sempre tem mais poder quando tem mais de uma pessoa em torno dele. O narcisista não consegue viver sozinho, precisa de duas pessoas, 3, 4, 5. Então, em cada meio que ele se enxerta, ele tem a necessidade de ter mais pessoas para poder ser o centro da atenção. Então, dentro dessa triangulação, ele começa a fazer o que? O hovering e o gaslight, né? O hovering seria a perseguição. Ele suga toda a energia da pessoa, e o gaslight é o que? Ele começa a colocar pensamentos na pessoa que a mesma está equivocada acerca dele. Então, com isso, ele vai se utilizar, na verdade, de sadismo, maquiavelismo e manipulação. O interessante, se você ver a palavra, né, sadismo, vem da história do Marquês de Sade. Então é por isso que você vê que quando uma pessoa é totalmente sádica, na verdade, é uma pessoa que tem um prazer, né, enorme, tá, de cometer essa triangulação. Ou seja, ele tem um prazer muito grande de enganar a outra pessoa, ele tem um prazer muito grande também de perseguir essa pessoa, para que essa pessoa entre nesse ciclo, que ela sempre fica preso, na verdade, dentro dele. Ele gosta de ter as pessoas dentro dele. Ele gosta de colocar também a sua mente dentro dessas pessoas. Ele é uma espécie de parasita. Então, ele tem uma coerção mental muito grande, tá? E o controle, quando ele aplica o que? O love bombing, o hovering e o gaslight. Então, é um relacionamento sempre ciclo e tóxico. O interessante é o impacto que ele causa, na verdade, nas suas vítimas, ou narcisista. E quais são os impactos, né, que ele causa nas pessoas das quais eles abduzem, se utiliza e depois descarta. Ele vai criar nessa pessoa, ou então essa pessoa vai ter esse sintoma de quê? De ansiedade, vai se tornar uma pessoa totalmente depressiva e com uma autoestima muito baixa e com um estresse pós-traumático. Então, esse que eu falei sobre o tema de hoje, na verdade. Esse é o tema de hoje, que eu falei sobre a psicologia sombria do narcisista. Se vocês gostaram dos vídeos de hoje e querem acompanhar o nosso trabalho, por gentileza, se inscreva no nosso canal, aperte o botão das notificações e dê um joinha. E também não se esqueça de comentar a sua história. Qual a história que você teve com alguma pessoa que foi totalmente abusiva? Eu quero saber da sua história. Entre em contato conosco e escreva a sua história, que leremos com o maior carinho e apreço. E como sempre, viu, eu agradeço o carinho e a atenção de todos que nos acompanharam até o final desse vídeo e até a próxima.